Aula 02, Compras, Fornecedores, Lotes, Compras Públicas e Contratos Administrativos, com foco na banca FGV. Apresentação geral da aula. A aula trata da função compras dentro da administração de recursos materiais. O núcleo do conteúdo é compreender como a organização identifica suas necessidades de materiais, busca fornecedores, avalia propostas, realiza pedidos, acompanha entregas, calcula lotes econômicos, administra fornecedores, define estratégias de compras e, quando se trata do setor público, observa as exigências da Lei nº 14.133 de 2021 e as regras relativas aos contratos administrativos. Para a banca FGV, os temas mais sensíveis dentro desta aula são a sequência lógica das operações de administração de materiais, os objetivos da função compras, o papel do setor de compras em comparação com o almoxarifado, o sinal da demanda, o cálculo do lote econômico de compra, a diferença entre verticalização e horizontalização, a diferença entre centralização e descentralização, os critérios de seleção de fornecedores, as atividades típicas de aquisição, os princípios básicos da licitação, as modalidades e critérios de julgamento da Lei nº 14.133 de 2021, o sistema de registro de preços, a figura do fiscal e do gestor do contrato e as cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos. Ideia central da função compras. A função compras não deve ser vista como uma atividade mecânica de fazer pedidos. Em administração de materiais, compras é uma função estratégica. Ela influencia diretamente a continuidade da produção, o custo final dos produtos ou serviços, a qualidade entregue ao cliente, a rentabilidade da organização e a eficiência de toda a cadeia de suprimentos. Quando uma organização compra mal, ela pode pagar mais caro, receber material inadequado, produzir com baixa qualidade, paralisar sua atividade por falta de insumos, manter estoques excessivos, aumentar custos de armazenagem ou prejudicar a relação com seus clientes internos e externos. Quando uma organização compra bem, ela garante fluxo contínuo de materiais, reduz custos, melhora a qualidade, negocia condições vantajosas, desenvolve fornecedores confiáveis e transforma compras em vantagem competitiva. A aula destaca que, em grandes empresas transformadoras, uma parcela muito elevada do valor das vendas pode ser consumida pela aquisição de matérias-primas. Por isso, a função compras está diretamente relacionada à saúde financeira da organização. Uma economia pequena no preço de aquisição de insumos pode representar impacto relevante no lucro, especialmente quando o volume de compras é alto. A função compras também faz parte da logística empresarial e da cadeia de suprimentos. Ela não atua de forma isolada. Precisa conversar com produção, controle de estoques, almoxarifado, transporte, finanças, vendas, qualidade, engenharia e fornecedores. A banca FGV gosta de explorar essa visão integrada, porque ela diferencia o candidato que apenas dá cura conceitos daquele que entende o fluxo completo da administração de materiais. Perfil do profissional de compras. O profissional de compras precisa ser mais do que um executor de pedidos. Ele deve conhecer os materiais, os fornecedores, os concorrentes, o mercado, os preços, as condições de pagamento, os riscos de fornecimento e as necessidades internas da organização. Esse profissional deve ser analítico, porque precisa comparar preços, prazos, qualidade e riscos. Deve ser estratégico, porque suas decisões impactam custos e continuidade operacional. Deve ser bom negociador, porque precisa buscar condições favoráveis sem destruir a relação com o fornecedor. Deve ter habilidade de relacionamento, porque a parceria com fornecedores é uma fonte importante de eficiência. Deve também saber identificar riscos, porque atrasos, problemas de qualidade e falhas de fornecimento podem gerar prejuízos relevantes. Uma formulação clássica citada na aula afirma que a função compras envolve planejamento e acompanhamento, processos de decisão, pesquisa e seleção das fontes de suprimento, diligenciamento para assegurar que o produto seja recebido no momento esperado, inspeção da qualidade e da quantidade e coordenação entre diversos órgãos da empresa. Para fins de prova, essa frase deve ser transformada em uma ideia simples. Compras envolve planejar, selecionar, negociar, pedir, acompanhar, conferir e integrar. Objetivos da área de compras. O primeiro objetivo da área de compras é garantir fluxo contínuo de materiais. Isso significa evitar que a produção ou a prestação do serviço pare por falta de insumos. A banca costuma cobrar essa ideia com expressões como garantir o efetivo suprimento, assegurar continuidade operacional ou atender às necessidades da organização. O segundo objetivo é adquirir materiais a preços competitivos e da forma mais econômica possível. Atenção, preço baixo não é o único objetivo. A melhor compra não é necessariamente a mais barata. A compra adequada combina preço, qualidade, prazo, confiabilidade e condições de fornecimento. A FGV pode tentar induzir o candidato ao erro com alternativas que absolutizam o menor preço. O terceiro objetivo é buscar materiais na qualidade exigida. A qualidade deve ser adequada ao uso pretendido. Comprar um material barato, mas inadequado, gera custo indireto, retrabalho, devolução, falhas produtivas e perda de confiança. O quarto objetivo é promover padronização e simplificação de materiais e equipamentos. Padronizar reduz variedade desnecessária, facilita compras, facilita a armazenagem, reduz custos de manutenção e simplifica o controle. O quinto objetivo é considerar as limitações de armazenamento e transporte.
A área de compras não é a responsável direta por armazenar fisicamente os produtos, mas deve considerar a capacidade do almoxarifado, os custos de estocagem, o espaço disponível, os prazos de transporte e a forma de entrega. O sexto objetivo é integrar compras com as demais áreas, especialmente gestão de estoques, produção e comercialização. Compras deve responder ao que a organização precisa, na quantidade correta e no momento correto. O sétimo objetivo é pesquisar, identificar e desenvolver fornecedores parceiros. Não basta encontrar alguém que venda. É preciso formar uma base confiável de fornecedores, avaliar desempenho, manter relacionamento e desenvolver alternativas. O oitavo objetivo é planejar, executar e controlar todo o processo de compras. Isso inclui cadastro de fornecedores, registros de preços, acompanhamento de pedidos, controle documental, análise de desempenho e encerramento do processo. Pegadinha importante para a FGV e outras bancas: garantir a armazenagem correta dos produtos não é objetivo típico da área de compras. A área de compras deve considerar limitações de armazenagem e transporte, mas a guarda, conservação e movimentação física dentro do estoque são funções do almoxarifado ou da área de armazenagem. Organização do setor de compras. A organização do setor de compras deve obedecer a alguns princípios fundamentais. Os principais são autoridade para compra, registro de compras, registro de preços e registro de fornecedores. Autoridade para compra significa que deve existir definição clara de quem pode comprar, em quais limites, com quais responsabilidades e com qual nível de aprovação. Registro de compras significa manter histórico das aquisições realizadas, o que foi comprado, quando, de quem, em que quantidade e em quais condições. Registro de preços significa manter base comparativa de preços praticados, útil para negociação e controle. Registro de fornecedores significa manter cadastro atualizado dos potenciais e atuais fornecedores. O processo de compras começa com a determinação do que deve ser comprado, em que quantidade e em que momento. Em seguida vem o estudo dos fornecedores, com avaliação da capacidade técnica e formação do cadastro. Depois ocorre a escolha do fornecedor, normalmente por concorrência, cotação ou outro mecanismo de comparação. Depois é realizado o pedido, mediante contrato, ordem de compra ou autorização de fornecimento. Na sequência ocorre o acompanhamento entre o pedido e a entrega, também chamado de diligenciamento ou follow-up. Por fim, o processo é finalizado após o recebimento, os controles, as inspeções, a regularização documental e o pagamento. A amplitude de compras corresponde ao fluxo completo que vai da identificação da necessidade até a entrega do material adquirido. Em linguagem de prova, compras começa antes da emissão do pedido e termina depois do recebimento, pois envolve planejamento, seleção de fornecedores, negociação, formalização, acompanhamento e encerramento. A FGV costuma cobrar a sequência lógica. Entre as alternativas, se aparecer identificação do fornecedor, compra do bem, recebimento do bem, transporte interno e acondicionamento, a identificação do fornecedor tende a ser a etapa mais inicial dentre essas opções. Antes dela pode existir a definição da demanda, mas se essa alternativa não estiver disponível, a resposta será a identificação do fornecedor. Estrutura típica da área de compras. A estrutura de compras pode variar conforme o porte e a estratégia da organização. Não existe organograma único ideal. O que importa é que as atividades essenciais estejam contempladas. A primeira atividade estrutural é a pesquisa, cadastro e avaliação de fornecedores. Essa área cria, mantém, desenvolve e, quando necessário, exclui fornecedores do cadastro. Ela qualifica fornecedores, avalia desempenho, acompanha a evolução do mercado e fornece informações ao comprador. A segunda atividade é o processamento de compras. Essa área recebe requisições de materiais, monta processos de compra, acompanha o andamento, informa a situação dos pedidos e controla compras em recebimento, compras recebidas e aceitas e compras devolvidas ao fornecedor. A terceira atividade é a compra propriamente dita. Ela pode ser dividida entre compras locais e compras por importação. Compras locais seguem o procedimento padrão. Compras por importação exigem conhecimentos específicos de comércio exterior, documentação, câmbio, seguros, transporte, recebimento em portos ou aeroportos, direitos alfandegários e termos internacionais de comércio. A quarta atividade é o acompanhamento de compras, também chamado de diligenciamento ou follow-up. Sua função é acompanhar pedidos e garantir que o fornecedor cumpra prazos, quantidades, valores, especificações e cláusulas contratuais. Esse acompanhamento reduz risco de falha de fornecimento. A quinta atividade, especialmente no setor público, é a licitação. A licitação é uma forma formalizada de compra, sujeita a regras legais. A diferença principal entre a compra privada e a compra pública é a formalidade. Na iniciativa privada há maior flexibilidade. No setor público há vinculação legal, transparência, isonomia, formalismo e controle. A sexta atividade é a compra especializada. Algumas organizações não concentram todos os materiais no mesmo setor, porque certos itens exigem conhecimento técnico específico. Incoterms em compras por importação. Os Incoterms são termos internacionais de comércio. Eles definem a distribuição de riscos, custos e obrigações entre comprador e vendedor em contratos de compra e venda de mercadorias. Eles não regulam diretamente contrato de transporte, seguro, carta de crédito ou relação bancária. Regulam essencialmente a relação comercial entre comprador e vendedor.
O EXW, chamado ESWORKS ou na origem, significa que o vendedor coloca a mercadoria à disposição do comprador em seu próprio estabelecimento. Em regra, o vendedor assume obrigação mínima. O comprador assume transporte, riscos e demais providências a partir dali, com observações específicas quando se trata de exportação brasileira. O FCA, chamado Free Carrier ou livre no transportador, significa que o vendedor entrega a mercadoria, desembaraçada para exportação, ao transportador ou pessoa indicada pelo comprador no local nomeado do país de origem. Pode ser usado em qualquer modalidade de transporte. O FAS, chamado Free Alongside ou livre ao lado do navio, significa que o vendedor encerra suas obrigações quando coloca a mercadoria desembaraçada para exportação ao lado do navio indicado pelo comprador, no porto de embarque. É exclusivo do transporte aquaviário. O FOB, chamado Free On Board ou livre a bordo, é um dos mais cobrados em prova. Nele, o vendedor encerra suas obrigações quando entrega a mercadoria desembaraçada para exportação, arrumada a bordo do navio, no porto de embarque indicado pelo comprador. A partir daí, custos e riscos passam ao comprador. É exclusivo do transporte aquaviário. O CFR, chamado Cost and Freight ou custo e frete, acrescenta ao FOB a obrigação do vendedor de contratar e pagar o frete até o porto de destino. Contudo, o risco segue a lógica do transporte aquaviário e não deve ser confundido com o pagamento do frete. O CIF, chamado Cost, Insurance and Freight ou custo, seguro e frete, também é muito cobrado. Além das obrigações do FOB, o vendedor contrata e paga frete, custos e seguro relativos ao transporte até o porto de destino. Também é exclusivo do transporte aquaviário. O CPT, chamado Carried Paid ou transporte pago até, é semelhante ao FCA acrescido do frete pago pelo vendedor até o local de destino. Pode ser usado em qualquer modalidade de transporte. O CIP, chamado Carried and Insurance Paid ou transporte e seguro pagos até, é semelhante ao CPT, mas com seguro pago pelo vendedor. Pode ser usado em qualquer modalidade de transporte. O DAP, chamado Delivered at Place ou entregue no local de destino, significa que o vendedor entrega a mercadoria no local indicado no país de destino, pronta para ser descarregada, mas sem desembaraço de importação. O DPU, chamado Delivered at Place Unloaded ou entregue no local descarregado, significa que o vendedor entrega a mercadoria descarregada no local determinado no país de destino, mas sem desembaraço de importação. Esse termo substituiu o antigo DAT. O DDP, chamado Delivered Duty Paid ou entregue com direitos pagos, representa o maior nível de obrigação para o vendedor, pois ele assume os custos e riscos até o local de destino, inclusive tributos e encargos de importação. A aula chama a atenção para limitações de seu uso na importação brasileira. Para a prova, especialmente em administração de materiais, a atenção deve recair sobre FOB e CIF. No FOB, o vendedor entrega a bordo do navio e, a partir daí, despesas e riscos passam ao comprador. No CIF, o vendedor, além de entregar a bordo, contrata e paga custo, seguro e frete até o porto de destino. Compras eletrônicas e e-procurement. O processo de compras vem sendo cada vez mais conduzido em ambiente eletrônico. O e-procurement envolve o uso de tecnologia para identificar fornecedores, solicitar propostas, receber informações, realizar leilões reversos, criar pedidos, aprovar compras e controlar recebimentos. O sourcing eletrônico corresponde à identificação de fornecedores pela internet ou por sistemas informatizados. A licitação eletrônica envolve envio de pedidos de informação ou propostas e recebimento eletrônico. O leilão reverso eletrônico é a disputa em que fornecedores reduzem seus preços para vencer a contratação. Sistemas como MRP e ERP baseados na internet apoiam criação e aprovação de pedidos, recebimento de mercadorias e integração de informações. A lógica para a prova é simples. Tecnologia não elimina a função compras, mas aumenta a rastreabilidade, transparência, velocidade e controle. Ciclo do pedido no fornecedor. O ciclo do pedido é cobrado com frequência. Ele descreve atividades que começam no comprador e se desenvolvem em grande parte no fornecedor. A sequência básica é preparação, transmissão, recebimento, atendimento e relatório da situação. A preparação envolve a escolha das informações sobre produtos ou serviços pretendidos e a requisição formal. A transmissão ocorre quando o pedido e seus documentos são enviados ao fornecedor. O recebimento, dentro do fornecedor, envolve conferir descrição, quantidade e preço dos itens, verificar disponibilidade, preparar documentos, avaliar situação de crédito quando aplicável, transcrever informações e faturar o pedido. O atendimento envolve separar ou produzir, embalar, programar embarque e preparar documentação. O relatório da situação mantém o cliente informado sobre atrasos, localização e acompanhamento. A pegadinha é que o termo recebimento, nesse ciclo, não se refere ao recebimento físico pelo comprador. Refere-se ao recebimento do pedido pelo fornecedor e ao processamento interno das informações. Ciclo de compras. O ciclo de compras é a atividade repetitiva que ocorre cada vez que a organização precisa adquirir materiais. Ele começa com a preparação do processo, quando são recebidas e analisadas as requisições de compras, com dados de necessidade, especificação, volume e prazo. Depois vem o planejamento da compra, com indicação de possíveis fornecedores, consulta ao cadastro e definição das condições gerais. Em seguida vem a seleção de fornecedores, quando se escolhe quem participará da concorrência ou cotação. Depois vem a concorrência, com abertura, análise e avaliação de propostas, seguida de negociação.
Depois vem a contratação, com emissão do pedido de compra ou formalização equivalente. Depois vem o controle de entrega, com acompanhamento de prazos e diligenciamento. Por fim, há o recebimento e encerramento, com recepção, aceitação, aprovação de fatura para pagamento e arquivamento do processo. Para a FGV, é importante distinguir solicitação de compra, coleta de preços e pedido de compra. A solicitação ou requisição de compras vem do setor usuário e autoriza o comprador a iniciar o processo. A coleta de preços registra ofertas de fornecedores. O pedido de compra é o contrato formal entre comprador e fornecedor. Modalidades de compras: as compras podem ser classificadas por diferentes critérios. Quanto à origem do fornecedor, podem ser compras locais, quando o fornecedor é nacional, ou compras por importação, quando o fornecedor é estrangeiro. Quanto ao trâmite, podem ser compras normais, emergenciais ou parceladas. Compras normais seguem o processo planejado, com tempo suficiente para buscar boas condições. Compras emergenciais normalmente decorrem de falhas no planejamento ou de situações inesperadas. Tendem a ser mais caras e desvantajosas, porque reduzem o poder de negociação. Compras parceladas são compras normais com entregas distribuídas ao longo do tempo. Quanto ao item, podem ser compras patrimoniais ou compras para consumo. Compras patrimoniais destinam-se a bens incorporados ao patrimônio. Compras para consumo destinam-se ao uso, aplicação ou incorporação no processo. Quanto às formalidades, podem ser compras formais ou informais. Compras formais seguem os trâmites definidos. Compras informais pulam etapas e têm caráter emergencial. Atenção, na administração pública não há espaço para compras informais fora do regime legal, porque o setor público depende de formalidade. Quanto à recorrência, podem ser compras inéditas, compras rotineiras ou compras modificadas. Compras inéditas, também chamadas de novas compras ou inconstantes, nunca foram feitas antes e exigem ampla busca de informações. Compras rotineiras, também chamadas de recompras simples, repetem aquisições usuais, com fornecedores regulares e fornecimento constante. Compras modificadas, também chamadas de recompras modificadas, partem de uma compra conhecida, mas alteram especificações, preço, condições ou fornecedor. A FGV pode cobrar recompra simples, recompra modificada e nova compra. Na recompra simples, a organização apenas verifica produtos e marcas normalmente fornecidos, porque a compra já é conhecida. Na nova compra, a identificação da necessidade e especificações mais amplas. Na recompra modificada, a análise de novos fornecedores, envio de especificações e alteração das condições de compra. Operações de compras: os sistemas de compras podem variar conforme a estrutura da empresa, mas algumas características são clássicas. O sistema de compras a 3 cotações usa um número mínimo de cotações para estimular concorrência e evitar dependência de poucos fornecedores. A pré-seleção de fornecedores qualificados evita perda de tempo com participantes incapazes de oferecer bom negócio. O sistema de preço objetivo pressupõe conhecimento prévio de um preço justo. Esse conhecimento ajuda o comprador a decidir, fornece dupla verificação ao sistema de cotações, mostra ao fornecedor quando seu preço está fora da realidade e dá base para negociação de aumentos ou reduções. O sistema de 2 ou mais aprovações exige que pelo menos 2 pessoas participem da escolha do fornecedor ou da decisão de compra. Isso protege a organização, reduz risco de julgamento individual equivocado, melhora controle interno e protege o comprador. A documentação escrita garante rastreabilidade. Embora possa parecer burocrática, permite revisar fases da negociação, esclarecer dúvidas e comprovar decisões. Solicitação de compras: a solicitação de compras é o documento que autoriza o comprador a executar uma compra. Ela informa o que comprar, em qual quantidade, em qual prazo, em qual local de entrega e, eventualmente, indica fornecedores prováveis. No ciclo convencional, a requisição de compras nasce no departamento ou na pessoa que será usuária final do item. A FGV pode perguntar onde começam as requisições. A resposta não é fornecedor, financeiro ou almoxarifado, mas sim a área demandante, o cliente interno. A solicitação de compras não é o pedido de compra. A solicitação autoriza o início do processo. O pedido de compra formaliza a contratação com o fornecedor. Coleta de preços: depois da solicitação de compras, o setor de compras inicia a coleta de preços. A cotação é o registro do preço obtido de diversos fornecedores para o material solicitado. As propostas dos fornecedores normalmente indicam preço, prazo, reajustes, condições de entrega, condições de pagamento e validade da proposta. A organização também pode fixar condições para o fornecedor. Exemplos comuns são exigência de confirmação, definição de preços líquidos, entrega em determinado local, contagem de prazo de fabricação a partir de confirmação formal e condições de retirada ou despacho. A coleta de preços costuma ser emitida em 2 vias, uma para o fornecedor e outra para controle do serviço de compras. Para a prova, a lógica é: recebeu a solicitação, faz a coleta de preços. Pedido de compra e acompanhamento: o pedido de compra é um contrato formal entre comprador e fornecedor. Ele deve representar fielmente as condições negociadas. Sua aceitação pelo fornecedor implica a obrigação de cumprir quantidade, qualidade, frequência, local de entrega, preço e prazo. Qualquer alteração posterior deve ser objeto de discussão e acordo. O pedido de compra não deve ser confundido com a requisição. A requisição vem antes e autoriza o comprador a iniciar o processo.
O pedido vem depois e formaliza a compra junto ao fornecedor. Para fins gerenciais, o comprador deve manter arquivo com as fases do processo, variações de preço, alterações de volume, novas condições de pagamento e entradas de mercadorias. Falhas de controle reduzem eficiência e prejudicam a cadeia de materiais. O acompanhamento ou diligenciamento tem a função de verificar se o fornecedor cumprirá o combinado. Ele evita atrasos inesperados, identifica problemas, antecipa soluções e atualiza informações de desempenho do fornecedor. Otimização das compras. A otimização das compras gira em torno de qualidade correta, preço e custo, condições de compra e negociação. Qualidade correta significa obter o nível de qualidade adequado ao uso. Esse nível depende de fatores internos, como instalações, matéria-prima, pessoal e custo de manter determinado padrão, e de fatores externos, como expectativa do consumidor, imposições legais e exigências de mercado. A inspeção de recebimento é um controle ligado ao processo de compras. Ela pode ser quantitativa, quando confere volumes, ou qualitativa, quando verifica especificações. A inspeção técnica confronta o que foi contratado com o que foi entregue, observando características dimensionais, características específicas e restrições de especificação. A inspeção pode ocorrer durante a fabricação, no produto acabado ainda no fornecedor ou no recebimento pelo comprador. Preço e custo exigem análise contínua, especialmente para itens de alto impacto. A organização deve buscar preço objetivo, comparar preços negociados e manter dados para negociação. Caminhos de redução de custos incluem negociação pura de preço, troca para fornecedor mais barato, aumento de volume com desconto, dilatação de prazos de pagamento sem juros proporcionais, variação de marcas, adoção de similares e negociação de frete ou local de entrega. Condições de negociação envolvem prazos, frete, condições de pagamento e descontos. O prazo errado pode gerar falta de material ou estoque excessivo. O frete precisa ser analisado, especialmente quando o preço inclui transporte. Descontos por volume devem ser avaliados com cuidado, porque o desconto pode ser menor do que o custo adicional de armazenagem, seguro, capital parado e risco de obsolescência. Para a prova, a frase essencial é: compras deve buscar redução de custos por meio de negociações de preços, materiais alternativos e novos fornecedores. Lotes de compras e lote econômico de compra. O lote econômico de compra, chamado de LEC, busca encontrar a quantidade ideal a ser adquirida em cada pedido, de modo a equilibrar os custos de fazer pedidos com os custos de manter estoques. A lógica é intuitiva. Se a organização compra em lotes muito pequenos, fará muitos pedidos. Cada pedido tem custo administrativo, custo de processamento, custo de negociação e, em alguns casos, custo de inspeção e transporte. Se a organização compra em lotes muito grandes, fará poucos pedidos, mas terá mais material estocado, maior custo de armazenagem, mais capital parado, mais seguro, mais risco de perda e mais risco de obsolescência. O ponto ótimo ocorre quando o custo de pedidos e o custo de manutenção de estoques se equilibram. No gráfico da aula, a curva de custo de pedido cai quando o lote aumenta, porque menos pedidos são feitos. A curva de custo de manutenção sobe quando o lote aumenta, porque mais estoque é mantido. A curva de custo total atinge o menor ponto onde essas duas forças se equilibram. O modelo de lote econômico de compra parte de 3 premissas principais. A demanda é constante e conhecida. A reposição é instantânea quando o estoque chega a zero. Os custos de pedido e de armazenagem são conhecidos e constantes. A fórmula em linguagem falada é a seguinte: o lote econômico de compra é igual à raiz quadrada de 2 vezes a demanda, multiplicada pelo custo de cada pedido, dividida pelo custo de armazenagem por unidade. Quando o enunciado fornecer diretamente o custo anual de armazenagem por unidade, use esse valor no denominador. Quando o enunciado fornecer preço unitário e taxa de manutenção, taxa de armazenagem ou taxa de juros, primeiro calcule o custo de armazenagem multiplicando o preço unitário pela taxa percentual. Exemplo verbal: se o produto custa R$10 e a taxa anual de manutenção é 20%, o custo de armazenagem é R$2 por unidade ao ano. Esse valor será usado no denominador da fórmula. A FGV adora pedir não apenas o lote, mas também o número de pedidos no ano. Depois de calcular o lote econômico de compra, divida a demanda anual pelo lote. Se a demanda anual é 600 unidades e o lote econômico é 60 unidades, a organização fará 10 pedidos por ano. A FGV também pode pedir o tempo entre pedidos. Nesse caso, calcule primeiro o número de pedidos por ano e depois divida um ano por esse número. Se a empresa faz 5 pedidos por ano, o intervalo médio entre pedidos é 1/5 de ano, ou 0,2 ano. Atenção para pegadinhas. O preço unitário de compra não entra diretamente na fórmula quando o custo de armazenagem já foi dado em reais por unidade. Ele só é usado quando o custo de armazenagem precisa ser calculado a partir de uma taxa percentual. Estoque de segurança normalmente não altera o cálculo básico do lote econômico de compra, salvo se a questão expressamente mandar considerar algo diferente. O lote econômico de compra não gerencia demanda variada de forma segura, ele é um modelo simplificado, adequado à demanda conhecida e constante. Quanto maior o custo de armazenagem, menor tende a ser o lote econômico. Quanto maior o custo de pedido, maior tende a ser o lote econômico. A FGV cobrou repetidamente cálculos de lote econômico de compra em questões recentes.
Em questões da Prefeitura de Niterói, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, Ministério Público de Santa Catarina, Polícia Militar da Paraíba, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e outros órgãos, o padrão foi calcular o lote, calcular número de pedidos ou calcular tempo entre pedidos. Esse é um dos pontos de maior retorno para estudo prático. Fornecedores e cadastro de fornecedores. Depois de definida a demanda, a organização deve buscar fornecedores que tenham bom tempo de resposta, precisão na entrega, qualidade, preço e capacidade de atendimento. O cadastro de fornecedores não é uma simples lista de nomes. Ele é uma base de conhecimento sobre o mercado fornecedor. Seu objetivo é qualificar e avaliar desempenho de fornecedores de materiais e serviços. Ele deve manter dados cadastrais atualizados, acompanhar evolução do mercado, registrar histórico de compras, registrar prazos e preços, registrar resultados de inspeção de qualidade e registrar opiniões dos usuários internos sobre desempenho dos materiais. O cadastro deve oferecer visão objetiva sobre qualidade, preço e prazo. A banca pode afirmar que basta registrar preço e prazo, mas isso está errado. Qualidade é dimensão essencial. Fornecedor é qualquer empresa interessada em suprir necessidades de outra organização, seja com matéria-prima, máquinas, equipamentos, peças, componentes, serviços, mão de obra ou obras civis. Os fornecedores podem ser classificados como comerciantes varejistas, comerciantes atacadistas, indústrias, prestadores de serviços e construtores de obras civis. Varejistas vendem ao consumidor final. Atacadistas vendem a distribuidores e varejistas. Indústrias vendem produtos que produzem. Prestadores oferecem serviços como limpeza, auditoria e segurança. Construtores atuam em construção, reforma e demolição. As fontes de fornecimento podem ser única, simples ou múltipla. Fonte única ocorre quando só há um fornecedor para determinado item, normalmente por exclusividade, monopólio ou característica técnica. Fonte simples ocorre quando existem vários fornecedores, mas a organização escolhe apenas um e concentra nele sua demanda para obter melhores condições. Fonte múltipla ocorre quando existem vários fornecedores e a organização distribui a demanda entre eles para estimular competição, reduzir dependência e comparar desempenho. Salvo em situação de fonte única, recomenda-se manter ao menos 3 fornecedores cadastrados para cada tipo de material. Isso aumenta a segurança e poder de negociação. Seleção e avaliação de fornecedores. Selecionar fornecedores significa formar um grupo de potenciais fornecedores capazes de cumprir requisitos definidos pela organização. Os critérios mais recorrentes são qualidade, preço, condições de pagamento, prazo de entrega e capacidade de fornecimento. O processo de seleção envolve pesquisar fornecedores potenciais, estabelecer critérios de avaliação, avaliar e selecionar, cadastrar, acompanhar desempenho e desenvolver parcerias. A lista de fornecedores selecionados é importante porque evita compras emergenciais com fornecedores não autorizados. Sistemas informatizados podem limitar cotações e compras a fornecedores previamente cadastrados e aprovados. Os principais fatores de avaliação são habilidade técnica, capacidade de produção, confiabilidade, serviço pós-venda, localização e preço. Habilidade técnica significa capacidade de fornecer o produto e contribuir para melhorias. Capacidade de produção significa entregar volume e qualidade. Confiabilidade envolve solidez financeira e continuidade da relação. Serviço pós-venda envolve assistência, peças e suporte. Localização pode reduzir prazo de entrega. Preço deve ser competitivo. Depois da seleção, o fornecedor passa a ser avaliado em desempenho comercial, cumprimento de prazos, qualidade do produto e desempenho do produto em serviço. Essas avaliações alimentam o cadastro e tornam o processo cíclico. A FGV costuma cobrar que a seleção e avaliação de fornecedores busca identificar aqueles que entregam materiais dentro de padrões de preço, prazo e qualidade. Também pode cobrar que assistência técnica, transporte, embalagem, confiabilidade e capacidade produtiva são critérios relevantes. Relacionamento com fornecedores. A relação com fornecedores deve buscar eficiência de longo prazo. O comprador quer qualidade, prazo e preço. O fornecedor quer previsibilidade, compromisso e remuneração justa. Uma relação puramente oportunista, focada apenas em reduzir margem do fornecedor no curto prazo, pode prejudicar continuidade de abastecimento, inovação, cooperação e redução sustentável de custos. A relação ideal é de parceria, com compartilhamento de informações, planejamento conjunto, pesquisas sobre materiais, otimização de produção e busca de ganhos para ambos. Esse tipo de relação melhora a cadeia de suprimentos e reduz riscos. Para a prova, lembre que desenvolver fornecedores é o objetivo da função compras. Manter parceria não significa abrir mão de controle, comparação e negociação. Significa construir uma relação eficiente e sustentável. Estratégias de compras. Verticalização e horizontalização. A verticalização ocorre quando a organização procura produzir internamente o máximo possível, reduzindo compras de terceiros. Ela busca independência em relação ao mercado, domínio de tecnologias, controle do processo produtivo e possibilidade de customização. A verticalização tem como vantagem maior controle sobre o coração da cadeia produtiva. Permite respostas rápidas a mudanças de especificação e reduz dependência externa. Porém, exige altos custos estruturais, máquinas, instalações e pessoal. Pode gerar ociosidade em períodos de menor demanda.
A verticalização para frente, também chamada de downstream ou ajusante, ocorre quando a empresa avança em direção ao cliente final, controlando distribuição, logística, atacado, varejo ou ponto de venda. A verticalização para trás, também chamada de upstream ou amontante, ocorre quando a empresa assume atividades antes exercidas por fornecedores, como produção de componentes ou obtenção de matéria-prima. A horizontalização ocorre quando a organização compra no mercado materiais e serviços que poderia produzir internamente. Sua vantagem é reduzir custos fixos e permitir foco na atividade principal. Sua desvantagem é aumentar dependência de fornecedores externos. Por isso, exige parcerias, desenvolvimento de fornecedores e controle de risco de abastecimento. Na prova, não diga que verticalização é sempre melhor ou que horizontalização é sempre melhor. A resposta depende do cenário. A aula indica que, nos dias atuais, a horizontalização é mais comum, porque muitas organizações preferem focar em sua atividade principal e adquirir externamente o que não faz parte de seu núcleo estratégico. Estratégias de compras. Centralização e descentralização. A centralização ocorre quando as compras são concentradas em uma estrutura única. Suas vantagens são maior controle, maior padronização, especialização dos compradores, redução de compras duplicadas, maior poder de barganha, economia de escala, redução de custos e melhor visão global dos estoques e processos. A descentralização ocorre quando as compras são distribuídas por diversas áreas, unidades ou locais. Suas vantagens são agilidade, flexibilidade, proximidade com a área demandante, melhor resposta a urgências e maior adaptação a necessidades locais. A centralização é indicada quando a demanda é estável, previsível e planejável. Nesse caso, a organização consegue concentrar volumes, negociar melhor, padronizar procedimentos e reduzir custos. A descentralização é indicada quando a demanda é instável, urgente, local, específica ou difícil de prever. Nesse caso, a agilidade pode compensar o maior custo. A FGV cobrou diretamente a exceção entre vantagens da centralização. Reduzir custos de armazenagem, simplificar transporte, facilitar acesso à informação do estoque geral e padronizar o processo são vantagens da centralização. Flexibilizar compras urgentes é vantagem da descentralização, não da centralização. Compras no setor público e Lei nº 14.133 de 2021. No setor público, as compras são regidas por formalidade, transparência, isonomia e legalidade. A principal diferença entre compra pública e compra privada é que a compra privada permite maior informalidade e flexibilidade, enquanto a compra pública deve seguir procedimentos formais previstos em lei. A Constituição Federal de 1988 estabelece a necessidade de licitação para obras, serviços, compras e alienações, ressalvados os casos previstos em lei. A Lei nº 14.133 de 2021 é o principal diploma atual de licitações e contratos administrativos. Licitação é o procedimento administrativo pelo qual a administração pública, querendo comprar, contratar serviço, realizar obra, alienar ou locar bens, convoca interessados para apresentar propostas, a fim de selecionar a proposta mais conveniente ou mais vantajosa conforme critérios previamente definidos. Os objetivos da licitação são selecionar a proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso, assegurar tratamento isonômico e justa competição, evitar sobrepreço, preços inexequíveis e superfaturamento, além de incentivar inovação e desenvolvimento nacional sustentável. Os princípios da licitação incluem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável. Vinculação ao edital significa que a administração e licitantes ficam obrigados a seguir as regras do instrumento convocatório. O edital define regras de convocação, julgamento, habilitação, recursos, penalidades, fiscalização, gestão do contrato, entrega do objeto e pagamento. A FGV e outras bancas podem misturar objeto, critério de julgamento e modalidade. Objeto é o que a administração pretende contratar, como compra, serviço, obra, locação, alienação, concessão de uso ou tecnologia da informação. Critério de julgamento é como a proposta será escolhida. Modalidade é o procedimento licitatório utilizado. Critérios de julgamento. Na Lei nº 14.133 de 2021, o menor preço leva em conta o menor dispêndio para a administração, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital. O maior desconto usa como referência o preço global fixado no edital, e o desconto se estende a eventuais termos aditivos. A melhor técnica ou conteúdo artístico considera exclusivamente propostas técnicas ou artísticas, com prêmio ou remuneração definida no edital. A técnica e preço considera a maior pontuação obtida pela ponderação entre notas técnicas e preço, segundo fatores objetivos previstos no edital. O maior lance é usado no leilão, normalmente para alienação de bens. O maior retorno econômico é usado exclusivamente para contrato de eficiência e considera a maior economia para a administração, com remuneração proporcional à economia obtida. Atenção, maior desconto e maior retorno econômico são novidades relevantes quando comparados ao modelo antigo da Lei nº 8.666 de 1993.
Modalidades de licitação na Lei nº 14.133 de 2021. O pregão é modalidade obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns. Bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital com base em especificações usuais de mercado. O critério de julgamento pode ser menor preço ou maior desconto. A concorrência é modalidade para contratação de bens e serviços especiais e para obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Pode usar critérios como menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto. O concurso é modalidade para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, com critério de melhor técnica ou conteúdo artístico, mediante prêmio ou remuneração. O leilão é modalidade para alienação de bens imóveis ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos, vencendo quem oferecer maior lance. O diálogo competitivo é modalidade em que a administração dialoga com licitantes previamente selecionados para desenvolver alternativas capazes de atender a uma necessidade complexa, e depois recebe propostas finais. Atenção para mudanças, o pregão passou a integrar a Lei nº 14.133 de 2021. O diálogo competitivo é novidade. Tomada de preços e convite não aparecem como modalidades na nova lei. Também é vedada a criação de novas modalidades ou a combinação de modalidades. Dispensa, inexigibilidade e licitação dispensada. A licitação dispensada ocorre em situações em que a própria lei afasta a licitação, especialmente em hipóteses de alienação previstas legalmente. A administração não escolhe livremente dispensar, a lei já define o afastamento. A licitação dispensável ocorre quando a lei permite à administração decidir, conforme conveniência e oportunidade, dispensar a licitação. Exemplos incluem determinadas contratações de baixo valor, emergência, calamidade, guerra, comprometimento da segurança nacional e outras hipóteses legais. A inexigibilidade ocorre quando a competição é inviável. O exemplo clássico é fornecedor exclusivo, artista consagrado ou serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual com profissional ou empresa de notória especialização, conforme os limites legais. Para a prova, a diferença central é esta: na licitação dispensada, a própria lei afasta a licitação; na dispensável, a administração pode dispensar se presentes as hipóteses legais; na inexigível, não há competição viável. Fases da licitação. A Lei nº 14.133 de 2021 prevê, em regra, uma sequência de fases. Primeiro ocorre a fase preparatória. Depois ocorre a divulgação do edital. Depois a apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Em seguida vem o julgamento. Depois a habilitação. Depois a fase recursal. Por fim, a homologação. A fase de habilitação pode, mediante ato motivado e com explicitação dos benefícios, anteceder as fases de apresentação de propostas e julgamento, desde que isso esteja previsto no edital. A fase preparatória é muito importante porque envolve planejamento, estudo técnico preliminar, termo de referência, orçamento estimado, definição do objeto, critério de julgamento, matriz de risco quando cabível e justificativas. O edital é a lei interna da licitação. Ele deve conter objeto, condições de participação, critérios de julgamento, documentos de habilitação, prazos, sanções, formas de pagamento, condições de execução e anexos necessários, como minuta de contrato e termo de referência. Sistema de registro de preços. O sistema de registro de preços permite registrar preços para futuras contratações, sem obrigar a administração a contratar imediatamente. Ele é útil quando há necessidade de compras frequentes, entregas parceladas, demandas de vários órgãos ou dificuldade de definir quantitativo exato. A ata de registro de preços não é, por si só, um contrato de compra imediata. Ela registra fornecedores, preços, condições e quantitativos para eventual contratação futura. A administração pode contratar, mas não é obrigada, desde que respeite as regras legais. O sistema de registro de preços deve basear-se em ampla pesquisa de mercado, atualização periódica e definição da validade dos preços. A ata tem prazo de vigência de 1 ano e pode ser prorrogada por igual período, desde que comprovado preço vantajoso. O tema é muito cobrado porque mistura compras públicas com gestão de materiais. A lógica é facilitar contratações sucessivas ou concomitantes sem repetir todo o procedimento a cada aquisição. SIASG. Módulos de compras públicas. O SIASG, Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais, auxilia a informatização e operacionalização das atividades de logística pública. Ele moderniza processos, integra órgãos e aumenta transparência e controle. Entre os módulos e instrumentos relacionados, o CATMAT e o CATSER correspondem ao catálogo de materiais e ao catálogo de serviços. O Comunica é o subsistema de comunicação. O SICOM registra dados de contratos administrativos. O SIDEC trata de divulgação eletrônica de compras. O CISP registra e divulga atas de registro de preços. O CISP registra preços praticados. O CISME facilita a minuta de empenho. O SICAF é o cadastro unificado de fornecedores. A IRP, Intenção de Registro de Preços, permite tornar pública a intenção de realizar pregão ou concorrência para registro de preços com participação de outros órgãos. O portal de compras governamentais permite acesso a licitações, editais, dispensas, inexigibilidades e cotações eletrônicas. Para a administração de materiais, o candidato não precisa decorar detalhes técnicos profundos de cada módulo, mas deve reconhecer suas funções gerais.
Contratos administrativos. Contratos administrativos estão ligados à gestão de materiais e patrimônio, especialmente nas compras públicas. Eles formalizam acordos de aquisição de bens, serviços e obras, com atenção à complexidade, prazos, penalidades, especificações e normas legais. Alguns tipos de contrato aparecem na aula. O pedido de compra ou pedido de fornecimento é forma simplificada, comum em itens repetitivos, padronizados e de menor valor. O contrato por cotas de fornecimento define quantidade fixa a ser entregue em cada período. O contrato em aberto define valor unitário, mas a entrega ocorre conforme ordens emitidas pelo comprador. O contrato de fornecimento em conta corrente é usado para compras pequenas e frequentes, com faturamento único ao final do período. O gestor do contrato acompanha e garante o cumprimento das cláusulas contratuais. Ele não pode exigir além do contratado nem abrir mão do que foi contratado sem a formalidade cabível. Deve emitir documentação, registrar andamento, comunicar problemas e acompanhar cumprimento. O diligenciamento apoia a gestão contratual. Ele acompanha pedidos, informa a situação, garante cumprimento do acordado e alimenta o cadastro de fornecedores com informações de desempenho. Atenção para a pegadinha. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato não são simplesmente entregues a terceiros contratados. A administração deve designar gestor e fiscais. Terceiros podem auxiliar em situações permitidas, mas a responsabilidade institucional de acompanhamento é da administração. Cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. A administração pública possui prerrogativas especiais em razão do interesse público. Essas prerrogativas são chamadas de cláusulas exorbitantes porque seriam incomuns em contratos privados equilibrados entre particulares. As principais cláusulas exorbitantes são modificação unilateral do contrato, extinção ou rescisão unilateral nos casos legais, fiscalização da execução, aplicação de sanções por inexecução total ou parcial e ocupação provisória de bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato quando houver risco a serviços essenciais ou necessidade de apuração de faltas contratuais. A Lei nº 14.133 de 2021, no artigo 104, prevê essas prerrogativas da administração. Ela também estabelece que cláusulas econômico-financeiras e monetárias não podem ser alteradas sem concordância do contratado. Se a administração modificar unilateralmente o contrato e isso aumentar ou diminuir encargos do contratado, deve haver recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Para a prova, a ideia é: a administração tem supremacia em certas prerrogativas, mas deve respeitar direitos do contratado e preservar o equilíbrio econômico-financeiro. Características dos contratos administrativos. A primeira característica é a obrigatoriedade de licitação prévia, como regra. Existem exceções, como licitação dispensada, dispensável ou inexigível. A segunda característica é o formalismo. O contrato administrativo deve ser escrito, formal e vinculado ao processo. A terceira característica é a desigualdade entre as partes, porque a administração ocupa a posição de supremacia em defesa do interesse público. A quarta característica é a bilateralidade, porque há obrigações para ambas as partes, ainda que existam cláusulas exorbitantes. A quinta característica é o caráter intuito personae, expressão que indica que o contratado foi escolhido em razão de suas condições, não podendo ser substituído livremente. Pode haver subcontratação parcial somente quando permitida pela lei, pelo edital e pelo contrato. A sexta característica é o contrato de adesão, pois a minuta é previamente definida pela administração e o licitante aceita as condições para participar. A sétima característica é a presença de cláusulas exorbitantes. Garantias contratuais. A garantia contratual pode ser exigida pela administração quando prevista no edital. Ela não é automaticamente obrigatória em todo contrato. Se for exigida, deve estar prevista desde o início do processo. As modalidades de garantia incluem caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária e, após alteração legislativa, título de capitalização custeado por pagamento único com resgate pelo valor total. Cabe ao contratado escolher a modalidade de garantia entre as opções legais, quando a garantia for exigida. O limite geral é 5% do valor do contrato, podendo chegar a 10% em contratos de grande vulto, alta complexidade e risco financeiro significativo, conforme as regras legais. Prorrogação, renovação e extinção do contrato. O contrato administrativo não deve ter prazo indeterminado, mas pode ser prorrogado ou renovado conforme a lei. Prorrogação é simples extensão do prazo, sem alteração relevante da forma de execução. Renovação envolve modificação de cláusulas ou da forma de execução. Contratos de serviços e fornecimentos contínuos podem ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima de 10 anos, desde que haja previsão no edital e que a autoridade competente ateste vantagem das condições e preços para a administração. A extinção do contrato pode ocorrer pela conclusão do objeto, pelo término do prazo, por anulação, por consenso, por decisão unilateral da administração nos casos legais ou por decisão judicial ou arbitral quando cabível. Motivos de extinção incluem descumprimento contratual, atraso, falência, caso fortuito ou força maior impeditivo, razões de interesse público e outras hipóteses legais. O contratado também pode ter direito à extinção em situações como supressão além do limite permitido, suspensão da execução por prazo superior a 3 meses, repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis, atraso de pagamento superior a 2 meses e não liberação diária, local ou objeto necessário à execução.
Sanções administrativas. A Lei nº 14.133 de 2021 prevê responsabilização do licitante ou contratado por infrações como dar causa à inexecução parcial ou total, não entregar documentação, não manter proposta, não celebrar contrato quando convocado, retardar execução, apresentar declaração falsa, fraudar licitação, comportar-se de modo inidôneo, praticar atos ilícitos para frustrar objetivos da licitação e praticar ato lesivo previsto na legislação anticorrupção. As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Na aplicação da sanção devem ser considerados natureza e gravidade da infração, peculiaridades do caso concreto, circunstâncias agravantes ou atenuantes, danos à administração e implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade. Equilíbrio econômico-financeiro. Equilíbrio econômico-financeiro é a manutenção da relação entre encargos assumidos pelo contratado e remuneração prevista no contrato. Se fatos posteriores alterarem essa relação de forma relevante, pode ser necessário recompor o equilíbrio. A Lei nº 14.133 de 2021 trata do reequilíbrio em diferentes situações. Se a alteração unilateral aumentar ou diminuir encargos, a administração deve restabelecer o equilíbrio no mesmo termo aditivo. A extinção do contrato não impede o reconhecimento de desequilíbrio, desde que o pedido seja formulado durante a vigência e antes de eventual prorrogação. Alterações tributárias ou encargos legais com impacto comprovado também podem justificar alteração de preços. Em serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, pode haver repactuação mediante demonstração analítica da variação de custos. Para a prova, a frase essencial é: a administração pode alterar unilateralmente o contrato nos limites legais, mas não pode romper a equação econômico-financeira sem recomposição. Pontos de maior incidência na FGV. A FGV cobrou que, na sequência de operações da administração de recursos materiais, entre as alternativas apresentadas, a identificação do fornecedor aparece antes da compra, do recebimento, do transporte interno e do acondicionamento. A FGV cobrou o sinal da demanda. No contrato de fornecimento, o processo de compras é iniciado em função de uma necessidade de produção. Em outros modelos, o disparo pode ocorrer por ponto de pedido, por tempo predeterminado, por verificação física ou por sistemas eletrônicos, mas a questão específica sobre contrato de fornecimento exigia a necessidade de produção. A FGV cobrou o lote econômico de compra diversas vezes. O candidato deve dominar a fórmula em palavras, calcular o custo de armazenagem quando vier em percentual, ignorar preço unitário quando o custo de armazenagem já vier pronto, dividir demanda pelo lote para achar número de pedidos e dividir um ano pelo número de pedidos para achar intervalo entre pedidos. A FGV cobrou a segregação entre agente público que atua em decisões da execução e fiscal do contrato. O princípio da segregação de funções evita concentração de atribuições incompatíveis na mesma pessoa, especialmente em compras públicas. A FGV cobrou verticalização e horizontalização. Verticalização tem como desvantagem custos estruturais significativos. Horizontalização permite foco na atividade principal, mas exige dependência e parceria com fornecedores. A FGV cobrou centralização e descentralização. Centralização favorece economia de escala, controle, padronização, especialização, simplificação de transporte e melhor acesso à informação. Descentralização favorece flexibilidade e urgência. A FGV cobrou atividades associadas a compras, como selecionar e qualificar fornecedores, prever mudanças de preços, negociar contratos e programar transporte de matérias-primas. A função compras vai além de simplesmente emitir pedido. A FGV cobrou o gerenciamento da cadeia de suprimentos. A ideia é a integração entre empresa, clientes, fornecedores e provedores, com compartilhamento de informações e planos para tornar o canal mais eficiente e competitivo. A FGV cobrou seleção e avaliação de fornecedores. Preço, prazo, qualidade, assistência técnica, transporte, embalagem, capacidade produtiva e confiabilidade são critérios relevantes. A FGV cobrou procedimentos de compras. A solicitação vem da área que necessita do material. O setor de compras solicita cotações, obtém autorização, efetua compra e acompanha recebimento. A área de compras não define sozinha todas as necessidades da empresa. A FGV cobrou objetivos da seção de compras. O objetivo mais importante é garantir suprimento de materiais e serviços na quantidade, qualidade e prazo necessários, com custo adequado e respeito às normas. A FGV cobrou fases da compra industrial, como reconhecimento do problema, descrição da necessidade geral, especificação do produto, procura de fornecedores, solicitação de propostas, seleção de fornecedor, especificação do pedido e revisão de desempenho. A FGV cobrou atividades típicas do Departamento de Compras segundo autores clássicos. Pesquisa de fornecedores envolve estudo de mercado, estudo de materiais, análise de custos e fontes de fornecimento. Aquisição envolve conferência de requisições, análise de cotações, decisão sobre contratos ou mercado aberto, entrevista com vendedores, negociação de contratos, encomendas de compra e acompanhamento do recebimento. Administração envolve estoques mínimos, transferências, prevenção de excessos e obsolescência e padronização. Atividades diversas envolvem estimativa de custo, destinação de materiais desnecessários e relações comerciais recíprocas. A FGV cobrou o requisito de informação básica na atividade típica de suprimento.
Controle e registro de especificações são essenciais, porque sem especificação o comprador não consegue adquirir o material correto. A FGV cobrou a frase de fechamento sobre redução de custos. A função compras deve buscar substancial sistema de redução de custos, por meio de negociações de preços, na busca de materiais alternativos e de novos fornecedores. Macetes finais para a prova: quando a questão falar em compras, pense em preço, prazo, qualidade, quantidade, fornecedor e continuidade. Quando a questão falar em requisição ou solicitação de compras, pense no setor usuário ou cliente interno iniciando a demanda. Quando a questão falar em pedido de compra, pense em contrato formal entre comprador e fornecedor. Quando a questão falar em follow-up, diligenciamento ou acompanhamento, pense em controle do pedido entre a contratação e a entrega. Quando a questão falar em lote econômico de compra, pense no equilíbrio entre custo de pedido e custo de armazenagem. Quando a questão trouxer taxa percentual de armazenagem, multiplique a taxa pelo preço unitário para obter o custo de armazenagem. Quando a questão perguntar número de pedidos, divida a demanda pelo lote econômico de compra. Quando a questão perguntar intervalo entre pedidos, divida o período pelo número de pedidos. Quando a questão falar em fonte única, pense em fornecedor exclusivo. Quando falar em fonte simples, pense em vários fornecedores possíveis, mas apenas um escolhido. Quando falar em fonte múltipla, pense em vários fornecedores atendendo simultaneamente. Quando a questão falar em centralização, pense em escala, controle, padronização e menor duplicidade. Quando falar em descentralização, pense em agilidade, urgência, flexibilidade e proximidade com a área demandante. Quando a questão falar em verticalização, pense em produzir internamente e controlar a cadeia. Quando falar em horizontalização, pense em comprar no mercado e focar no negócio principal. Quando a questão falar em compra pública, pense em formalidade, licitação, edital, isonomia, transparência, julgamento objetivo e Lei nº 14.133 de 2021. Quando a questão falar em contrato administrativo, pense em interesse público, formalismo, gestor do contrato, fiscalização, cláusulas exorbitantes, sanções e equilíbrio econômico-financeiro. Fechamento: administração de materiais, no tema compras, é uma disciplina de fluxo. O candidato precisa visualizar o caminho completo: necessidade, requisição, análise, fornecedores, cotação, negociação, pedido, acompanhamento, recebimento, inspeção, pagamento, avaliação do fornecedor e retroalimentação do cadastro. A FGV costuma montar questões justamente quebrando esse fluxo, trocando responsabilidades entre compras, almoxarifado, financeiro, fornecedor e área requisitante. O estudo deve priorizar a lógica. Compras não é almoxarifado. Solicitação não é pedido. Cotação não é contrato. Preço baixo não é necessariamente melhor compra. Fornecedor não é avaliado só por preço. Centralização não é mais ágil para urgências. Descentralização não é melhor para a economia de escala. Lote econômico de compra não resolve demanda incerta. Compra pública não tem informalidade. Contrato administrativo tem prerrogativas públicas, mas deve respeitar equilíbrio econômico-financeiro. Dominando essas distinções, o candidato reduz muito o risco de cair nas pegadinhas mais frequentes da banca FGV.